Boa noite a todos os nossos queridos internautas do Centro Espírita André Luiz, através das nossas palestras online. Lembrando que vocês podem estar nos vendo de manhã, então bom dia. Podem estar nos vendo à tarde, então boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Hoje, queridos, nós falaremos sobre uma parábola de Jesus que é pouco lida por nós espíritas, mas que ela contém um conteúdo, vamos dizer assim, nossa, estou repetitiva, de que nós temos que ter Deus em nosso coração. E vocês entenderão mais à frente. Eu vou ler a parábola na íntegra, na Bíblia, porque em todas as passagens que eu a encontrei, não tinha uma informação necessária. Ela está em Lucas, no capítulo 15, perdão, no capítulo 14, e diz assim: Jesus estava na casa de alguém, e todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. E então Jesus contou-lhes esta parábola. Ele fala de duas parábolas aqui, fala das ovelhas perdidas e fala da dracma. Eu vou ler só a dracma. Qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Então, meus irmãos, lendo essa parábola e percebendo todas essas orientações passadas pelo mestre, nós entendemos o quanto é importante para nós seguirmos no caminho de Deus, no caminho trilhado por Jesus, para que a gente chegue ao amor de Deus. Nós já dizemos amar, mas a gente nem sempre ama com amor, a gente ama com paixão. Então, primeiro, para orientar vocês, porque nem todos conhecem o termo dracma. Dracma era uma moeda utilizada na época pelos gregos e se relacionava em valor ao denário, que era o romano. Só que como Roma, Grécia, Judéia, todo mundo, aquele local era tomado, vamos dizer assim, por Roma, as moedas se misturavam. Essa parábola, a dracma, nós vamos entender agora o que significa essa moeda. A dracma é uma moeda que equivalia a cada moeda de prata, tinha uma menor, mas a de prata equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador agrícola daquela época. E vejam bem, quem perdeu a dracma e quem possuía a dracma era uma mulher. Naquela época, a mulher não tinha o valor que nós temos hoje. Então, uma mulher tendo esse valor significava que ou ela trabalhou para ganhá-lo, se esforçou muito para ganhá-lo, ou ela teve um dote recebido do pai, de um irmão, e ela não poderia perder, deixar aquele dinheiro sumir. Mas a dracma, ela foi utilizada até recentemente. Até 22 anos atrás, ela era a moeda que, que tinha na Grécia. Ela passou por 3 transformações monetárias, até que quando a Grécia se uniu à União Europeia, passou a utilizar o euro como moeda e a dracma sumiu. Então, não achei nenhuma moedinha de dracma para mostrar assim para vocês. Mas se vocês procurarem, podem ser curiosos, procurar na internet, vocês vão entender a respeito dessa moeda. Mas a moeda, não o valor financeiro, vamos pensar no seguinte: o nosso salário mínimo é de R$ 1.320. Nós vamos dividi-lo, dá acho que R$ 44 por dia. Imaginemos, essa moeda que a mulher perdeu equivalia a um dia de trabalho.
Vamos pensar que nós ganhamos esses 1.320. Vamos ver o que nós pensaríamos se nós deixássemos de ter um dia do nosso trabalho, o que ele faria com a nossa finança, com a nossa casa, com a nossa família, conosco mesmo, se nós tomássemos conta só de nós. Vocês também sairiam. Hoje a gente usaria a lanterna do celular, nós usaríamos uma outra lanterna, nós pediríamos alguém para nos ajudar, quem sabe até o aspirador de pó para ver se achava, mas ela varreu a casa, ela revirou a casa até encontrar a moeda. Ela podia ter ficado caladinha, não podia? Só ela sabia que ela tinha perdido, mas ela foi e chamou as vizinhas e amigas, para que com elas se alegrassem de ter encontrado aquilo que havia perdido. O que vocês acham quando os nossos amigos espirituais nos vêm nos encontrar? Nós nos encontrarmos com eles, com a verdade de Deus, com aquilo que Jesus veio pregar. Imaginem a alegria, como foi dito na Bíblia, dos anjos e santos e de Deus. Imaginem a nossa alegria ao encontrarmos Deus. E ele está tão aqui, ó, tão aqui dentro, que a gente nem percebe. A gente deixa passar como se fosse algo natural. Ah, Deus está aí, eu estou convivendo com ele, está de boa. Só que não é assim. Nós temos que perceber no nosso cotidiano por que nós estamos com Deus perto de nós. Porque Ele nos permite esses irmãos espirituais, a quem chamamos mentores, protetores, anjos da guarda, estarem ali do nosso lado, nos tomando conta. Espera lá, Sibeli, tomando conta igual um babá? Não, espera lá, não, não é bem assim não. Ele está nos orientando o que caminho a seguir. Vejam que a mulher, ela varreu a casa, ela procurou, ela revirou até encontrar. Mas ela foi intuída pelo protetor dela a fazer isso. E nós, quando somos intuídos pelos nossos protetores, nós entendemos aquilo que eles querem nos dizer? Nós estamos cuidando das nossas dracmas, das nossas virtudes, dos nossos bons sentimentos, do nosso bom comportamento. E assim, vamos pensar no que faríamos se nós perdêssemos essa moeda. Vamos pensando. O amor de Deus é como essa mulher. Ele é vital para cada um de nós. E ele pensa, nosso Criador, em como nós podemos ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele pensa em como nós estamos respondendo a tudo aquilo que nos é orientado. E vejam bem, a permissão que ele nos deu, através de Jesus e dos espíritos superiores que regem o planeta Terra, da gente entender mais sobre o plano espiritual. Como ele fez a gente olhar o outro lado. Porque até então a gente pensava assim: eu sei que a vida, existe vida após a morte, porque eu tenho alma. Era o que nós pensávamos. Mas e quantos de nós eram médiuns em outras existências e conversávamos com almas sem saber o nome que desse para elas? Então Kardec veio, encarnou com a tarefa, como Jesus encarnou, quando os apóstolos encarnaram, quando todos aqueles discípulos à volta dele encarnaram para serem, demonstrarem o que era o plano espiritual. Naquela época nós não tínhamos condição de saber disso. Nós éramos muito mais ignorantes do que somos hoje. Não estou nos menosprezando, mas eu estou nos colocando ainda ignorantes da realidade. E lembrem-se de um, não é um profeta, um filósofo grego, há muitos e muitos séculos. Ele chegou um dia à conclusão de que quanto mais ele sabia, ele só sabia que nada sabia.
Sócrates falou isso. Só sei que nada sei. E nós? Uma coisa que vocês podem fazer como teste: leiam um livro que vocês já leram algum dia na vida. Um texto pequeno, não pode ser, não precisa ser grande, não. E que vocês já tenham lido há vários anos, releia. Vocês vão olhar para aquele texto, vão lê-lo, e à medida que forem lendo, vocês vão dizer assim: puxa vida, eu não vi isso aqui escrito. Porque hoje você já vê de uma outra forma. Você evoluiu, você cresceu. E é isso que Jesus veio nos mostrar, que nós podemos evoluir, crescer. E que quando Kardec trouxe a doutrina, codificou a doutrina, colocou para a gente, eu falo muito, é uma questão apenas minha, da Cibele, que Kardec veio e nos trouxe um dicionário para que a gente possa entender o plano espiritual. E a gente fica naquela, e aí, será que eu já entendi? Será que eu aceito? Será que eu vou agir dessa forma lá do outro lado? Será que eu terei essa auréola, né, de boazinha que eu tenho aqui? Será que eu não vou deixar o espírito real que habita esse corpo prevalecer quando eu desencarnar? Por isso as nossas modificações são necessárias. Mas voltemos à dracma e a Deus. Qual de nós não ficaria feliz ao encontrar quando partirmos, ou enquanto estivermos aqui mesmo, o amor querido dos nossos mentores, o amor de Jesus, o amor de Deus? Quantos de nós não ficaríamos radiantes, quem sabe dando pulos de alegria, soltando fogos? Meu Deus, eu entendi o que significa o amor de Deus, o que significa amor. E a gente vê aqui na Bíblia, na passagem de Lucas, ele fala que os fariseus e os escribas não entendiam porque Jesus estava com os pecadores e os pobres. Na passagem do monte, no Sermão do Monte, ele nos explica tudo isso. E é uma coisa muito interessante. Gandhi uma vez falou que ele leu a Bíblia toda e ele parou muito no Novo Testamento e ele disse: se perdesse tudo da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia no geral, e ficasse o Sermão do Monte, tudo o que Jesus veio falar estava ali. Bastava entender. E nós entendemos? Nós passamos pelo Sermão do Monte como se ele nem tivesse ali. Tanto que Kardec só colocou 4 bem-aventuranças no nosso Evangelho. Ele não colocou as 7 que estão lá. Ele colocou só 4. Porque nessas 4 estão contidas as outras 3. E ele não precisaria explanar sobre cada uma. E uma coisa bem interessante sobre como Kardec chegou a escrever, né, a codificar o Evangelho, ele fez uma pequena viagem pela França, ele precisava descansar um pouco também. Ele foi à cidade dele, foi a outras 2 cidades onde já haviam centros espíritas, e numa dessas cidades, num centro espírita, ele foi orientado por São Luís. Não consta em algum lugar, eu li isso num livro e não consigo lembrar o nome, vocês vão me perdoar. E ele falou o seguinte para ele: leia o Evangelho, porque você terá que escrever agora sobre a parte moral, a parte religiosa, de tudo que nós falamos. Várias são as mensagens que você já tem, mas você tem que ligá-las aos evangelhos. Kardec ficou 3 anos lendo os 4 evangelhos que são canonizados, que são ditos pela Igreja Católica que podiam continuar. E ele chegou à conclusão do que nós temos no nosso evangelho. E ele fala muito ao nosso coração, ele nos mostra a moral, ele mostra ali o que os fariseus e os escribas não foram capazes de entender Jesus. A caridade, o amor ao próximo. Por isso ele falou dessa dracma, por isso ele falou dessa mulher, por isso ele orientou dessa forma.
E vocês lembram que bem antes, os judeus tinham o hábito de fazerem, oferendas a Deus, né, que chamavam de holocausto. Outro dia eu falei isso com uma pessoa, "Mas o holocausto foi na Segunda Guerra", eu falei: "Não, o mais terrível, o mais que nos chama a atenção foi na Segunda Guerra". Mas porque o holocausto já existia há muitos anos, há muitos séculos. Aí lembrei para essa pessoa uma passagem muito interessante de Abraão, que a pedido de Deus, ia sacrificar o próprio filho para mostrar que amava a Deus. Mas aí, como Deus viu que ele faria isso mesmo, ele enviou um anjo e disse: "Você já me provou, eu aceito um cordeiro no lugar". Vocês entenderam como o sacrifício de Abraão foi grande? Quem de nós mataria um filho para provar a Deus que nós o amamos? Acho que nem um filho pet nós faríamos isso. Nosso coração doeria tanto que a gente não faria, mas a gente ama a Deus. Mas não éramos capazes de um sacrifício tão grande. Então vocês veem como foi mostrado ao longo da Bíblia, ao longo do Antigo Testamento e ao longo do Novo Testamento, das cartas, até chegar à doutrina espírita, tudo o que Kardec colocou para nós. Eu coloquei essa parábola da dracma muito ligada à caridade, ao perdão, ao amor a Deus, à benevolência, à beneficência, junto do Evangelho, porque é o que ele nos traz. Ele nos pede que a gente haja assim. E a gente sabe que quando a gente se alegra por ter conseguido uma coisa e que a gente chama pessoas que são íntimas nossas para comemorarem conosco, é muito bom. É algo muito gostoso. Pense no dia do seu aniversário, você comemora. Nem todo mundo gosta, mas a gente acaba comemorando. E não é uma alegria você estar com pessoas que gostam de você e comemorando aquilo? Imagina você encontrar o amor de Deus dentro de você. Não tem comparação. Jesus, quando esteve entre nós, o seu principal objetivo foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, mostrar que existe alguma coisa depois. Só que naquela época nós não entenderíamos, nós não entendemos. Mas ele mostrou também que a vida era composta, a vida eterna era composta de bondade, de misericórdia, de solicitude, e mostrou para a gente Deus como é de verdade. Para os judeus, Deus era aquele que obrigava, aquele que punia, aquele que te exigia coisas e que você tinha que seguir à risca todas as normas criadas, as regras criadas e seguir os mandamentos que ele passou para Moisés. Vocês se lembram a tábua dos 10 mandamentos? Só que, na época que Jesus encarnou, os 10 mandamentos tinham se tornado 913, porque os homens foram criando outros mandamentos. Gente, quem segue 913 mandamentos? Nem os escribas, nem os doutores da lei, ninguém faria isso. Então estavam todos sempre errando. E quem podia dizer que o outro estava errado? Lembram do episódio da mulher adúltera? O que Jesus fez? Ele se abaixou e ficou riscando na areia. Dizem que ele não escreveu nada. Ele realmente não escreveu. Ele fez iniciais dos nomes de todos aqueles que estavam ali à volta dele. E ele só disse o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E alguns homens que estavam ali sabiam ler. E eles viram as suas iniciais no chão. O que você faria? Eu não estaria ali, né? Mas eu não atiraria uma pedra de jeito nenhum. Porque o meu telhado é de vidro. Se eu estou encarnada, é porque meu telhado é de vidro.
porque eu ainda não sou uma boa pessoa. Eu estou tentando. Sou sincera com vocês, estou tentando e estou trilhando um caminho reto para isso. Então ele nos mostrou esse Deus bondoso, acolhedor, caridoso, amoroso, que quer que a gente cresça e não que a gente sofra. Nós sofremos e diz assim: "Ah, não, eu fiz isso, eu vou pagar por isso, Deus vai me cobrar". Não, queridos, Deus não vai te cobrar. Sabe por que nós pagamos pelos nossos erros? Porque ele fica aqui acumulado na nossa consciência. Então nós pagamos os nossos erros para nós mesmos. O único beneficiado, o único que vai sair bem com isso, de redimir um erro, de resgatar uma dívida, somos nós. Nem seu marido, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mulher, ninguém, só nós. Isso é algo que é egoísta por ser só nós, mas não é. É a parte mais importante, porque a gente vai colocar o nosso amor em evidência. O amor por nós. Ele é importante, como essa dracma foi para essa mulher. E como Deus nos quer. Quando nós vencemos um erro nosso, é como essa mulher chamando os amigos, os vizinhos, as amigas e as vizinhas, perdão, para essa festa. É o que Deus faz ao nos olhar. Quando a gente consegue consertar um erro ou não errar de novo, vocês já viram que o nosso coração bate diferente? Ele pula de alegria dentro da gente. E é um órgão do corpo físico, mas significa que nós estamos felizes, porque nós aceleramos o nosso sistema todo e o coração bombeia mais rápido. Ele diz assim: "Oba, vamos fazer isso mais vezes?" Sem fogos, né, porque a gente acaba atrapalhando os pets. Quando Jesus aqui esteve, ele nos orientou que não deveríamos fazer mais holocaustos, como eu falei antes. Ele nos pediu que nós deveríamos demonstrar amor, cuidado, caridade, cuidar uns dos outros. E nos mostrou que Deus é algo muito interessante. Deus era o nosso criador, todos sabiam disso, mas ele afirmou. Deus era o zelador por toda a criação, ele afirmou também. Deus é o responsável por todas as suas obras. E nós somos uma obra de Deus. Inacabada, nós somos uma obra de Deus. Ele nos criou uma centelha divina e disse: "Vai, centelha, cresça, termine a obra que eu comecei, viva, passe por todos os processos de crescimento, de evolução. E a cada passagem, a cada vitória, guarde uma dessas dracmas dentro de você. E quando você estiver melhor, você terá várias dracmas para demonstrar o seu amor a mim. São as suas virtudes, são as suas boas qualidades que você vai amealhando, os bons sentimentos. E isso ninguém tira de nós. A única pessoa capaz de nos tirar algo bom somos nós. Assim como de tirar o ruim também, somos nós. Mas Jesus continuou falando. Lembre-se que Deus veste os lírios do campo, os lírios que nascem lá no lodaçal. E eles são belíssimos. Nem Salomão teve uma roupa igual. Palavras de Jesus. Ele alimenta os pássaros do céu. Basta para isso termos sementes. Aí alimentar os pássaros do céu me fez lembrar uma coisa. Nós alimentamos os pássaros do céu através da nossa fala, como eu estou alimentando vocês agora. E me alimentando, porque eu falo, eu me escuto e eu me alimento. Então a nossa palavra é alimentar a todos à nossa volta, visíveis ou invisíveis. Por isso nós devemos ter cuidado com a palavra. Jesus falava:
Não é o que entra na sua boca que te faz mal, mas é o que sai dela. Aquilo que falamos pode ser um mal muito grande para uma pessoa e pode ser um benefício enorme. Então, dosar a palavra é muito importante. Ele também falou que Deus nunca deixaria um filho seu perdido no mundo, que sempre, sempre, sempre estaria à procura de cuidar de todos eles. Olha a dracma de novo. Vejam bem, Jesus nessa passagem, ele fez uma relação da dracma com a ovelha perdida e com o filho pródigo. O filho pródigo foi aquele que pediu ao pai a sua parte da herança e foi viver no mundo. E o outro filho ficou cuidando de tudo. Aí, quando este outro que foi viver no mundo não encontrou o que procurava e já tinha gastado tudo que tinha, ele retornou ao pai. Nós somos esse filho pródigo, estamos no mundo. Nós não precisamos perder tudo para retornarmos a Deus. E essas eram as palavras de Jesus. Mas ele não ficou só nisso, ele ensinou 12 homens, porque, como eu falei no início, mulheres não eram muito valorizadas na época, mas uma dos seus maiores discípulos foi Maria de Madalena. Maria Madalena, perdão. Porque ela se converteu e ela ouvia as palavras de Jesus e fazia. Ela não pregava só, ela fazia. Tanto que ela vendeu tudo que tinha para cuidar daqueles pobres e necessitados, dos leprosos principalmente, porque eles eram enviados para um local onde ninguém poderia tocar neles. E Maria ia lá, Madalena descia até lá, cuidava deles, tratava das feridas, dava alimento e tal. Até que um dia ela resolveu que moraria lá com eles direto. E passados uns anos ela contraiu lepra e foi dessa forma que ela desencarnou. Mas ela fez o que Jesus falava. Os apóstolos também fizeram, né, os seus discípulos. Mas ele juntou 12 homens. E eu achei uma passagem na internet que eu achei muito interessante, que ele diz assim, que eram 12 homens pobres e marginalizados, porque eles eram pobres e viviam à margem da grande sociedade. Eram pescadores, se bem que tinha um deles que era cobrador de impostos, né? Mas é muito interessante a gente prestar atenção naqueles homens que foram os discípulos de Jesus, os seus apóstolos. Por que que eles vieram, encarnaram junto com Jesus para serem seus apóstolos? Por que que eles passaram por seres tão marginalizados, tão assim fora da grande sociedade, que, como vocês sabem, os judeus esperam até hoje que Jesus venha para libertá-los. Na época era para libertar do jugo de Roma, mas como ele não veio como eles esperavam, e vocês já devem ter escutado, num carro de ouro cercado de anjos, tocando trombeta e dizendo para todo mundo, todos aqueles opressores irem embora, eles ainda o aguardam. E outra coisa que vocês podem não saber, ou se sabem, eu estou falando a mais, é quando Maomé escreveu o Corão, que a gente chama de Alcorão, porque Alcorão, é, ele se baseou em palavras de Jesus. E no Alcorão está escrito que Jesus é um profeta. Eu conversei com uma pessoa muçulmana outro dia já tem uns 2 meses, e eu achei muito interessante que ela disse: vocês seguem o profeta Jesus. E Maomé nos fala no Alcorão, que ele orientou algumas coisas. Eles acham que Jesus é um profeta como foram Isaías, como foi aqueles profetas do Antigo Testamento. Entenderam? Mas eles sabem e utilizam orientações de Jesus.
Uma pessoa me disse outro dia também uma coisa muito interessante. Por que palavras do hinduísmo, por que coisas do hinduísmo, do budismo, se relacionam tanto com coisas da doutrina espírita? Gente, Jesus enviou em pessoas para orientarem nós, seres encarnados nesse planeta enorme, e hoje nós somos 8 bilhões, eu já esqueci a quantidade de milhões seguidas, encarnados em todas as partes do planeta. Por que que ele falaria só para um povo restrito, com pouca cultura, mas que só acreditava num Deus que era Israel, o povo judeu? Então ele falou para o planeta inteiro, em vários momentos. Mas voltando aos apóstolos, eu achei um texto muito interessante, ditada por Maria Dolores e Marta no ano passado, em 23, que fala sobre esses discípulos. E eu achei uma coisa muito interessante nele, porque elas começam falando que Jesus os chamava de amigos. E era realmente assim, ele chamava eles de amigos. Hoje em dia, para a gente dizer que tem um amigo, a gente já fica com o pezinho atrás, né? A gente tem colegas, amigos, mas amigo, amigo, aquele que é capaz de fazer algo por você, sem te dizer assim, não, depois você faz algo por mim, é muito difícil. Preste bem atenção, quantos seguidores vocês têm no Facebook, no Instagram, quantas pessoas vocês têm no WhatsApp? Eu não sigo outras mídias sociais, mas imagina quantas aqueles que vocês têm, quantos vocês seguem, quantos vocês têm seguindo vocês. São seus amigos? Não, são seus seguidores. Se você fizer uma coisa que eles não gostam, eles simplesmente deixam de te seguir. Mas se você precisar de um deles, você está doente, você está na sua casa, você precisar de um deles, quem virá? Talvez um vizinho que você nem julgasse que te via, mas que se demonstra ser seu amigo. É muito interessante, gente, a gente prestar atenção na relação amigo com o que é amigo de verdade. Então vamos ao texto. Depois eu vou falar sobre os apóstolos para vocês. O texto é: amigos. Essa foi a expressão mais delicada e carinhosa de que Jesus se valeu para se referir àqueles que o acompanhavam de perto. Todos os dias estavam juntos. Ele sabia e conhecia a qualidade do material humano com que podia contar, mas não dispensou nenhum deles. E ele, e Jesus entre eles, como a luz do mundo, o pão da vida, a seiva farta da árvore da abundância, um mar de necessidades, ele seguia orientando. E ele orientava bem a cada um deles. Em Judas, Jesus via a inquietação íntima pelo dinheiro e a ânsia revolucionária. Parando aqui o texto e falando com vocês, Judas não vendeu Jesus por dinheiro. Judas vendeu Jesus porque ele achou que, ao vendê-lo e ele ser preso, ele mostraria aquele lado revolucionário dele e iria contra a prisão, mostraria todo o seu poder, que Judas já tinha visto que ele tinha, para libertar a Judéia de Roma, para libertar Israel do jugo romano. Mas ele não entendeu que Jesus era um revolucionário, mas um revolucionário para nos mostrar o bem, o amor, os bons sentimentos, o caminho correto a seguir, a caridade, o cuidado, a benevolência. Não para brigar por terra, por dinheiro, por poder, mas para demonstrar que o poder estava dentro de nós e nós podíamos espargi-lo para que os outros se sentissem bem também. Voltando ao texto. Simão era amigo e leal.
mas impulsivo e de pavio curto. Bartolomeu era uma joia de confiança, mas mudava fácil de opinião se os ventos não lhe eram favoráveis. Eu brinquei e disse que ele era Maria vai com as outras. Não tá bom aqui, eu vou para outro lado. João era sereno e gentil, mas excessivamente tímido e calado. Tiago aceitava com entusiasmo as diretrizes da Boa Nova. Ele aceitava o que Jesus falava, mas não abria mão do culto restrito a Moisés. Ou seja, ele seguia Jesus, mas ia ao templo cumprir as suas obrigações diante de Moisés. Cada um possuía qualidades que o bom pastor procurou aproveitar ao máximo e carregavam defeitos e impulsos menos felizes que o olhar do mestre identificou na convivência, tentando corrigir com amor. Diante daquele punhado de homens, um mundo em ebulição, um sinédrio intolerante, conivente com os romanos e sedento de poder e posse, uma população espoliada, subjugada pelas armas e refém de uma ditadura religiosa, mulheres esmagadas pela tirania do homem e milhares de enfermos, do corpo e da alma, perambulando pelas vilas e cidades, como mortos-vivos que os coveiros esqueceram de ofertar sepultura digna. Existiam poucos gigantes e muitos pigmeus morais. Israel sangrava no cutelo da conquista, dor inclemente. O povo suplicava pão, quando muito achava o circo, deveres em excesso, direitos quase nenhum, escassas alegrias. E a morféia, destruindo os tecidos orgânicos, a cegueira apagando as pupilas para a policromia das cores, mãos mirradas e algumas ressequidas, e ele vara verde e viril entre galhos secos e estéreis. Reuniu 12 amigos e nunca se lamentou do colegiado precário. Eram poucos e ignorantes. Deles, fez pescadores de homens e mulheres. Onde esteve, com quem esteve, deixou algum traço de esperança e de alegria. Ergueu muitos do Paú, um adendo, Paú, pântano, lodaçal, charco. Voltando. Ergueu muitos do Paú, da miséria física, ou reabilitou os sentimentos ultrajados. Enalteceu a dracma perdida, valorizou como ninguém o fizera até então a minúscula semente de mostarda e prestigiou o óbolo da viúva. Alguém já viu uma semente de mostarda? Gente, você custa segurar ela na mão. Vocês já viram a árvore de mostarda? Não é a mostarda, aquela folha verde que a gente come, não. É outra situação. Então, assim, é bem diferente. A gente olha e vê se disso nasce aquilo grande. E é muito interessante. O óbolo da viúva. Quando Jesus entrou em Jerusalém, já perto de ser preso, que ele já sabia que aconteceria, ele foi ao Sinédrio, e vocês sabem o que é um Sinédrio, né? Caso vocês não saibam, o Sinédrio é um local, uma associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. Em Jerusalém existia o grande Sinédrio. Como ele estava em Jerusalém, ele foi no grande Sinédrio, que é a Assembleia de Juízes, dos doutores da lei, que constitui a corte e o legislativo supremo do antigo Israel. O sinédrio significa assembleia sentada. Daí surgiu para a gente assembleia, tá? Voltando. Ele foi ao sinédrio para ver o dia que era o dia das pessoas doarem.
para o sinédrio, darem um valor para o sinédrio. E vocês já ouviram falar do gasofilácio? A gente imagina que é um lugarzinho pequeno que coloca-se a moeda, né? Mas existia todo um ritual. Eu aprendi isso numa aula que eu assisti há 2 meses e eu achei muito interessante. Jesus sentou-se numa escada na entrada do templo, que dava para ver o templo todo por dentro, com os apóstolos, e existia uma parte superior, que ficavam os servos dos ricos, e as pessoas trocavam por moedas minúsculas, o denário maior por moedas menores, e lá de cima eles colocavam, é como se fosse um cone de metal, e eles colocavam as moedas. O senhor dizia para o servo: pode colocar. Quanto mais barulho fizesse, significava mais moedas, significava que estava dando mais dinheiro para o templo. Até que chegou a vez da viúva. Vejam bem, a mulher não era bem tratada, ela era uma viúva, ela tinha que trabalhar para se manter, porque é lógico que ela devia ser viúva de alguém pobre. Então ela colocou 2 moedinhas, 2 denários pequenininhos, porque ela não tinha muita coisa, então não fez muito barulho. Aí Jesus olhou para os apóstolos, para os seus discípulos e falou: de todos os que doaram aqui, quem doou mais foi essa mulher, porque ela doou aquilo que vai lhe fazer falta e não aquilo que sobra. Caridade. Jesus falando de caridade, como da dracma, lembra? Ela doou, a mulher pegou porque se valorizou, porque achou um valor que era necessário para ela. Esta viúva pegou um valor que era necessário para ela, mas ofertou ao templo, porque era uma obrigação e era uma vontade dela. Continuando o texto. Fez de Betânia e de 3 irmãos seus parentes amados, e por Lázaro derramou lágrimas de saudade até arrancá-lo das garras da morte. Pelas estradas poeirentas e ásperas da Judéia, seguiu disseminando a pé a, a fé e a confiança, o bom ânimo e o otimismo. Seu calvário e sua paixão o tiraram fisicamente de nós, mas nunca mais fomos os mesmos. E se vocês prestarem atenção, o planeta todo modificou depois que ele veio. Podem dizer que continuam rumando, fazendo as mesmas coisas. Não, existe diferença. Mesmo ainda existindo a brutalidade, a barbárie no planeta, existe diferença. E nós sabemos disso porque foi grande a modificação que houve. Mas ele falou: eu vou lhes enviar um consolador. E aí veio a doutrina espírita, que depois dela também houve muita modificação. E ela veio junto com a Revolução Industrial, para mostrar que a gente precisava da moral junto com o crescimento científico do planeta. Nós não somos nada sendo só matéria. Nós precisamos do outro lado. Seu calvário e sua paixão, tá? Nem o mundo, nunca mais fomos os mesmos, nem o mundo. Observa, 20 séculos depois, eis o admirável mundo novo, maravilhas da ciência e da tecnologia e as mesmas necessidades humanas. Arranha-céus de luxo e dentro deles almas vazias. Automóveis reluzentes e sofisticados, guiados por criaturas em agonias não vistas. Comunicações online, rapidez e agilidade na informação, e em toda parte a navalha da angústia e da solidão, do medo e da ansiedade. Tanto que falam que a ansiedade é o mal do século, né? Mas ela existe há tantos séculos. Excesso em muitos lugares, dramática escassez em outros. E Jesus esperando a nossa decisão. Amigo, se ouviste o apelo dele, em algum momento da tua vida, desce à vinha e labora por um pouco de caridade que redime, na bonança que socorre e no bom ânimo que reabilita. Acende alguma claridade nessa Jerusalém que estertora nas agonias e sombra dos tempos modernos.
instado a falar, articula o verbo que dulcifica. Constrangido a servir, abre teus braços em favor da massa de desorientados. Lê alguma página consoladora para aqueles que do mundo somente colhem espinhos. Medica alguém que ficar ferido na beira da estrada, esquecido pelos apressados. Lembra do bom samaritano. Jesus te pede tão pouco e muito tem te ofertado até aqui. Também carrega as tuas dores, tens tuas mágoas. Em teu país interior, paisagens sombrias e tempestades bravias que somente tu sabes a origem, mas ele te conhece. E ainda assim, vem requisitar o teu concurso na obra inacabada para lapidar o homem novo, renovar consciências, aprimorar o caráter, diluir o egoísmo na linfa da bondade sem fim, tirar a sede de ternura que ressecou muitos corações, apontar o reino que ele se referiu tantas vezes. Amigo, para onde vais? Deixa que eu vá contigo? Temos tanto por conversar. E ele saiu a semear. Amélia Rodrigues e Marta, Salvador, 26/1/2023. Lembrando que eu falei aqui dos amigos, eu não sei se vocês lembram os nomes de todos. Vou dizer rapidamente cada nome: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão. Vejam bem que eram pessoas totalmente diversas, totalmente diferentes, mas que estavam ali com o mesmo fim. E finalmente, meus irmãos, o que é a dracma perdida? A figura da mulher que perdeu a dracma simboliza a religião. A dracma simboliza os valores, os costumes, nossos conceitos, fidelidades e religião. Que sejamos fiéis à religião, não aquela que a gente vá num templo de pedra, mas aquela que está aqui dentro, que é onde nós temos Deus. E é onde nós devemos recuperar aqueles bens, aquelas virtudes que estão perdidas e ausentes de nós. Eu desejo que vocês encontrem, como eu falei nos textos que vocês leiam e leiam, que vocês encontrem o carinho de Jesus em cada um deles. Eu desejo que vocês encontrem a vocês mesmos em cada passagem, porque é onde nós estamos. Nós não estamos apenas naquilo que nós demonstramos aqui um para o outro. Nós estamos onde nós não pensamos que estamos. Nós estamos, eu no interior de vocês, e vocês que eu nem sei quem me verá, está no meu interior. Porque nós estamos trocando palavras, eu falando e vocês ouvindo. Eu falando e vocês pensando, ou seja, dando respostas às minhas palavras. Mas ao mesmo tempo eu estou falando e me ouvindo e me entendendo. E tudo isso que eu falei para vocês, eu trago para mim, para que eu possa ser melhor a cada instante. Eu desejo que Deus ilumine cada um de vocês, que traga para vocês todo o carinho, toda, tudo aquilo que vocês almejam. E lembre, almejar é uma coisa, sonhar é outra, desejar é uma coisa já diferente. Mas que Ele traga para vocês aquilo que você almeja para você ser um ser melhor. Que você continue estudando a doutrina espírita, lendo se você não estuda, militando na doutrina se você é um trabalhador, mas principalmente
que você perceba algo tão simples e que nós não fazemos uso muito. Olha o nosso corpo, 2 olhos para vermos melhores, uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvirmos aquilo que nos falam e o que nós falamos, porque eu sou o primeiro receptor das minhas palavras. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Desejo uma excelente semana a todos e bons estudos. Muito obrigada por me ouvirem. Fique com Deus.